Olá, vamos tratar hoje sobre motores elétricos de corrente contínua, tá? Na verdade, pessoal, o nosso foco é o motor elétrico de corrente contínua para nós aplicarmos isso nas nossas aplicações com o nosso Arduino, tá? Seguindo o nosso curso de Arduino, tá bom? Vamos lá então para o slide. Bom, aqui, pessoal, a gente fez uma pequena descrição do funcionamento do motor de corrente contínua. Repito, nosso foco é motor de corrente contínua, tá? O motor de corrente contínua converte energia elétrica em energia mecânica. Isso não é só motor de corrente contínua, qualquer motor elétrico. Como qualquer motor, mas tem uma característica que o individualiza. Deve ser alimentado com tensão contínua. Essa tensão contínua pode provir de pilhas e baterias, no caso de pequenos motores, ou de uma rede alternada após retificação, no caso de motores maiores. Retificação é converter corrente alternada em corrente contínua, tá? Os principais componentes do motor de corrente contínua, motor CC por simplicidade, são descritos como segue. Estator contém um rolamento chamado campo, que é alimentado diretamente por uma fonte de tensão contínua. No caso de pequenos motores, o estator pode ser um simples ímã permanente, que é o que vai acontecer com os nossos motores, tá? É um simples ímã permanente que é o estator. Rotor contém um rolamento chamado armadura, que é alimentado por uma fonte de tensão contínua através de um comutador e escovas de grafite. E comutador, dispositivo mecânico, tubo de cobre axialmente segmentado, tá? No qual estão conectados os terminais das espiras da armadura e cujo papel é inverter sistematicamente o sentido da corrente contínua que circula na armadura, tá? Tudo isso que nós acabamos de escrever no funcionamento está na próxima figura do próximo slide, tá? Então nós temos lá, ó, como é o motor fisicamente. Você está vendo que ele tem um fio vermelho e um preto que indica o positivo e o negativo. Analisando a figura, você tem, ó lá, a fonte de corrente contínua, positivo e negativo, aplicado, pessoal, nas escovas de grafite. Tá? Tem um comutador. Qual é a função do comutador? Comutar as escovas à bobina condutora. E a bobina condutora, conforme ela gira, conforme tem um torque, passa por um campo magnético. Esse campo magnético é formado por um ímã permanente. Tá? Esse é o princípio de funcionamento. E através desse procedimento, quando você aplica corrente contínua, através do ímã permanente e da bobina condutora, que o motor gira. Tá? Vejam como é fisicamente, internamente no motor. Ali é uma figura ilustrativa, a terceira figura é como é efetivamente o motor. Então você tem um eixo, você tem o comutador, você tem as duas escovas, que é onde nós temos os terminais do motor, onde você vai aplicar a tensão. Você tem as bobinas montadas no rotor, que é esse fio de cobre, e o estator magnético. O estator magnético é um ímã permanente, um ímã com norte e sul. Tá? Quando você aplica a tensão nas escovas, gera um campo magnético na bobina, que junto com o campo magnético do ímã faz o motor girar, que é essa parte onde está escrito eixo girar, tá bom? Então eu não vou me ater muito ao funcionamento do motor, que esse não é o foco aqui. O foco aqui é você entender e utilizar o motor de corrente contínua nas aplicações com o Arduino, tá? É o que mostra o nosso próximo slide. O nosso próximo slide é uma aplicação simples do Arduino acionando o motor DC. Motor DC por quê? Porque é direct current, motor de corrente contínua, tá? Então vejam, nós estamos utilizando o PWM do Arduino, tá? Então os dois terminais do motor estão ligados no PWM do Arduino. E nesse caso específico, pessoal, o que a gente está fazendo? É simplesmente o Arduino que ele está fazendo, acionando o motor, tá? Vocês vão ver aplicações que nós não vamos acionar simplesmente o motor, nós vamos acionar o motor e controlar a velocidade do motor. Aí você vai ter que acoplar a esse motor, junto com o Arduino, pessoal, um potenciômetro. A gente já viu em aulas anteriores o potenciômetro. O potenciômetro é um resistor variável. Então, conforme você vai variando a resistência dele, você vai variando a corrente sobre o motor, fazendo com que o motor gire. Quando tiver menor resistência no potenciômetro, maior corrente no motor. O motor vai girar mais rapidamente, tá? Quando eu tiver maior resistência no potenciômetro, menor corrente no motor. Aí o motor automaticamente vai girar mais lentamente. Aí basicamente é o Arduino acionando o motor DC. Simplesmente é um acionamento do motor, ou seja, ele gira ou não gira, tá? Não é o nosso caso nas aplicações que nós vamos ver. Além de fazer ele girar, nós vamos também controlar essa velocidade, tá? Mas o nosso foco da aula de hoje, pessoal, vamos voltar para cá agora, né? O nosso foco da aula de hoje era a gente conhecer um pouquinho sobre o motor DC e esse motor que nós vamos aplicar nos nossos circuitos com o Arduino, tá?
Vocês vão ver que tem aplicações que utilizam o motor. Por exemplo, você pode usar o motor para girar ora num sentido, ora no outro. Você pode controlar a velocidade de giro desse motor, ou seja, você pode fazer várias aplicações utilizando o motor elétrico, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? E até a próxima aula. Obrigado.